Bom dia, amigos. Estamos aqui para fazer mais um estudo para nossa casa, o Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje vamos falar sobre o Espiritismo, que está dentro do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec traz as 3 revelações. A primeira personificada em Moisés, a segunda personificada no Cristo, e a terceira, que Jesus entendeu que seria plausível, através do Espírito de Verdade, que fosse através de uma pleiade de espíritos. Foi uma revolução espiritual, onde os espíritos, no plano espiritual, coordenados pelo Espírito de Verdade, e aqui encarnado, coordenados por Allan Kardec, trouxeram para nós a revelação do mundo espiritual, da sua natureza, de Deus e a sua natureza, os seus atributos, fazendo com que nós pudéssemos compreender melhor tudo que o Cristo já havia dito, tudo aquilo que Moisés já tinha trazido, de uma forma mais clara e objetiva. Muita coisa ainda há de ser dita, porque, como consta desse capítulo, a necessidade, além do conhecimento que a doutrina espírita nos traz, de a gente compreender que o conhecimento ele só se perfaz quando a gente une o conhecimento da ciência, que explica a relação do mundo material, e a religião, que explica a relação nossa com o mundo espiritual, a nossa relação com Deus. Então não tem como a gente desassociar uma coisa da outra, porque a fé, como o Espiritismo trouxe para nós, como Kardec sempre fala, a fé ela é racional. A verdadeira fé é aquela que se baseia na razão. E nada mais compreensível que para a gente explicar as coisas que acontecem no mundo e o que está acontecendo, que seja feita através do apoio científico. A gente tem vivido, nos momentos atuais, uma certa aberração de algumas pessoas que contradizem a questão científica. E a gente não pode, como espírita, fazer parte desse grupo de pessoas que negam a ciência. Nós não podemos negar a ciência. O valor da ciência, mas acima de tudo, o valor do conhecimento espiritual, que todos nós não podemos descartar e por nenhum momento a gente pode desconsiderar. Nesses dias de afastamento social, de pandemia, em que a sociedade está passando por uma nova e grande revolução, seja no aspecto social, seja no aspecto político, seja no aspecto científico, porque a ciência está dando um grande salto, na busca de uma solução, e da cura dessa doença que é acarretada por um vírus e que a cada momento promove grandes transformações. O mundo está aí, e a ciência tem dito há muito tempo que nada na natureza, como disse Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma. E a gente não podia esperar que um vírus, que traz uma doença muito agressiva, não pudesse acontecer isso. Isso faz parte de um processo natural, da vida. É da vida. O vírus está se proliferando para poder manter a sua própria vida. E nós temos que fazer as nossas ações e ter o nosso comportamento para que também possamos ter vida. Como Jesus disse,
Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa regra é a que deve ser a que tem que permear os nossos pensamentos, as nossas ações, em todo momento, né? Então, quando a sociedade, né, quando as organizações de saúde dizem que o afastamento é necessário, dizem que o uso de máscara é necessário, dizem que lavar as mãos é necessário, que o uso do álcool, seja o álcool 70 ou álcool em gel, é necessário, nós, cristãos, não podemos desconsiderar isso e dizer que, uma vez que a gente está aqui orando, Deus vai nos proteger, né? E Deus vai nos proteger e nos protege com certeza. Mas o universo não é só a nossa vida, não é só o nosso planeta Terra, né? Porque durante muito tempo pensou-se que a Terra era um planeta isolado e que tudo estava em volta de nós para o nosso deleite, né? A gente sabe que hoje não é assim. Então, na verdade, nós temos que fazer a nossa parte, porque nós estamos imersos dentro do universo, dentro do hálito divino de Deus, nesse fluido cósmico universal, e somos regidos por leis que a ciência explica e nós não podemos desconsiderar. A nossa ignorância não pode ser aquela que não reconhece que Deus criou todo o universo, inclusive o mundo material e o mundo espiritual. Então, não há como a gente fazer uma interligação entre a ciência, não tem como a gente falar de religião se a gente não fizer essa interligação entre a ciência e a religião. E é isso que Kardec nos propõe. Por isso que as obras que compõem o Pentateuco, elas são 5, né? Porque é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médicos, que fala dessa relação com o mundo espiritual, o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dessa questão filosófica religiosa, né? Trazendo mais pelo ponto de vista religioso. Tem o Céu e o Inferno, que trazem as experiências trazidas pelos espíritos que aqui viveram e que estão lá no plano espiritual, cada um em seu momento, que são todos muito importantes, todos os livros, né? Porque a gente acha que só os 2 primeiros é que são importantes, que é os 2 primeiros não, o Livro dos Espíritos e o Evangelho, mas todos esses livros que compõem o Pentateuco são muito importantes. E o último deles, né, que eu não falei ainda, além do Céu e Inferno, que é a Gênese, que fala justamente dessa questão mais científica, da origem do mundo, das questões científicas de um modo geral, trazendo para nós a importância da gente valorizar tudo o que já foi dito cientificamente, para que nós pudéssemos repensar as nossas ações nesse mundo e, de fato, viver nesse mundo, entendendo que a relação principal, que o mundo principal é o mundo espiritual. Mas não tem como a gente entender tudo isso, não tem como a gente valorizar tudo isso, se a gente não se compromissar na vida que nós estamos vivendo nesse momento no nosso planeta. Ontem até conversávamos, eu e a Andréia, e a gente falava que a gente da importância que a gente vamos dizer, da menor importância que a gente tem que dar às questões materiais, ao mundo material. Mas aí depois eu refletindo melhor com ela, a gente pensou assim, eu pensei pelo menos, conversamos, e a gente chegou a um consenso, que é verdadeiramente muito importante valorizar mais o mundo espiritual, porque ele é o verdadeiro mundo. Mas a gente não pode dar a menor importância a esse mundo material em que vivemos. É importante saber viver, utilizar todos os recursos que esse mundo pode nos oferecer, como nós estamos fazendo agora para poder estar conversando com vocês, utilizando as mídias, né, sociais, né, usando os recursos tecnológicos. Então, se não fosse os recursos tecnológicos, a gente não poderia estar hoje conversando aqui. Então, dizer que isso não é importante é dar pouco valor ao próprio Deus, que deu a inteligência ao homem para que ele pudesse criar todos os recursos que são necessários, todas as possibilidades
para que a gente pudesse estar vivendo nesse mundo com qualidade necessária para que a gente pudesse levar aos rincões mais distantes a oportunidade. Como está sendo importante, né, esse aprendizado, a gente está aqui comunicando uns com os outros. Como é que seria esse isolamento se a gente não tivesse hoje a possibilidade de ter o recurso do telefone, né? Que hoje, né, o telefone, eu costumo dizer que o telefone já não é mais o principal ferramenta do telefone, não é fazer ligações. O telefone serve mais para um monte de coisas que a gente, do que falar propriamente dito no próprio telefone. Então é importante que a gente pense nisso, né? Que a gente tenha o cuidado de não se ater muito às questões materiais, não dar muito valor à questão material, mas acima de tudo construir no nosso íntimo essa relação mais próxima com Deus. E o Espiritismo trouxe isso para nós. Ele é uma grande ferramenta. Eu costumo dizer, o Espiritismo é uma grande ferramenta que propicia ao homem a oportunidade de entender melhor a vida, né? E aí tem até uma máxima que tinha na época, porque a questão da filosofia, né? Porque a filosofia, ela pergunta, né, de onde vim, por que estou aqui, né? Essas respostas, para onde vou, essas respostas, né, de onde vim, para onde vou, porque estou aqui. Essa é a grande resposta que todos os filósofos de todos os tempos, né, inclusive Sócrates, que foi um dos mais eloquentes de todos esses filósofos, que o Espiritismo, na verdade, responde. Quando nós tivemos conhecimento com a doutrina espírita, há uns anos atrás, na página do Livro dos Espíritos, nós tivemos a oportunidade de encontrar essas respostas, né? É interessante porque muita gente não sabe, mas no Livro dos Espíritos, antes de começar a falar sobre qualquer assunto, né, relacionado à doutrina espírita, na página primeira mesmo, lá na frente, que não tem nem numeração, vem escrito assim, antes de tudo, filosofia espiritualista. Porque o Espiritismo, na verdade, faz parte desse compêndio de obras filosóficas e espiritualistas que traz para o ser humano respostas e uma verdadeira comunhão com Deus. Então, lá na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, ele traz os princípios básicos da doutrina espírita, né? Os princípios básicos, não, princípios fundamentais da doutrina espírita. São vários, mais de uma centena deles. E interessante que desses princípios, nós tiramos os princípios básicos da doutrina espírita, que é muito importante que cada um de nós saiba e entenda, para que a gente possa dizer assim, eu sou verdadeiramente espírita. Porque a doutrina espírita, dentre esses princípios básicos, um deles diz o seguinte, que a doutrina espírita não é proselitista, né? E eu tenho muito cuidado, né, e não tenho nenhuma preocupação de que a gente fique preocupado com a quantidade de pessoas que são adeptas à nossa doutrina. Porque o que a doutrina espírita quer não é pessoas, não é número de pessoas, mas qualidade das pessoas, né? Até porque, uma vez questionado, o Leon Denis, que foi um contemporâneo de Allan Kardec, questionaram ele e ele colocou isso nas páginas de um dos livros que ele escreveu, o seguinte: o que será da doutrina espírita? E ele disse: a doutrina espírita será o que dela fizeram os espíritas, né? Então é importante que a gente tenha o cuidado de saber se verdadeiramente a gente é espírita ou se a gente está aqui a passeio, né? Porque a doutrina espírita nos propicia alguns consolos, mas na verdade o verdadeiro espírita tem que conhecer os fundamentos da sua doutrina.
E o primeiro deles é a existência de Deus. Não tem como ser espírita se você é ateu, se você não acredita em Deus. E tanto é verdade que esse é o princípio mais importante, da doutrina espírita, que na primeira pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos, ele pergunta: que é Deus? E essa pergunta ela encerra, né, a inteligência do codificador, porque ela diz o seguinte, né, ele pergunta: que é Deus? Ele não pergunta o que é Deus, não pergunta quem é Deus. Ele pergunta: que é Deus? O que seria Deus? Deus, e os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E olha que interessante, né? Kardec, muito inteligente, faz a pergunta, e os espíritos, muito mais inteligentes ainda, dizem na resposta, né, que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de tudo que está aí. Então, tudo que está no universo é obra de Deus, unicamente de Deus. Não existe um anticristo, um antideus, que tenha no universo, que esteja combatendo e competindo com Deus. Então, Deus, de fato, é Deus, né? Espírito, de fato, é espírito, e matéria, de fato, é matéria. Então, essa é a trilogia do universo: Deus, espírito e matéria, né? Deus é único, onipotente, onipresente, onisciente, soberanamente justo e bom. E nós só temos condições de conhecer Deus pelos seus atributos. Porque alguém vai dizer assim: mas como é que eu vou entender Deus? E Santo Agostinho, certa feita, que é um filósofo, um religioso, mas acima de tudo um filósofo, disse: quanto mais eu tento entender Deus, menos eu entendo. Quanto menos eu tento entender Deus, mais eu compreendo. Então, na verdade, Deus, ele está dentro de nós, né? Ele nos criou e deixou a semente divina plantada em cada um de nós. Então, nós temos condições de entender Deus na medida em que a gente olha para dentro de nós, percebe esse universo maravilhoso que somos cada um de nós, né? Com todas essas nuances que estamos vivendo, né? Então, a gente tem que somente entender e valorizar. E cada situação que a gente passa, a gente tem que pensar o seguinte: Deus, verdadeiramente, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Porque o Senhor, né, hoje, né, com esse momento que estamos passando de pandemia, de que tantas pessoas desencarnando, né, assim, ao mesmo tempo, a gente vai percebendo o seguinte: tudo isso faz parte de um propósito divino. E a gente tem que tentar entender o que Deus está planejando para nós e valorizar cada etapa da nossa vida, pensando sempre no Criador, né? E o segundo princípio da doutrina espírita é a imortalidade da alma. Então, não dá para ser espírita se a gente não acreditar que a alma é imortal, né? Porque se não entendermos dessa forma, fica também muito difícil de entender a magnanimidade de Deus, né? Porque se a gente achasse que a gente só tinha essa vida, que nós estamos vivendo somente essa única vida, a gente não compreenderia tantas diferenças, né? Por que tem tantas pessoas desencarnando e nós não, né? Porque os familiares daqueles que estão partindo, ou daqueles que estão nos hospitais sofrendo essa doença que é muito agressiva em algumas pessoas, e é nada agressiva em outras, e é medianamente agressiva em outras. Então, a gente não entenderia se a gente não acreditasse em Deus como o Pai amoroso que é, e que está nos dando a oportunidade de vivenciar experiências para o nosso aprimoramento, e não entendesse que a vida tem nuances, a gente não compreenderia. Então, que a vida é imortal, a gente não compreenderia essas nuances todas. E não compreenderíamos também
se não entendêssemos que a pluralidade das existências, a possibilidade de renovar a nossa vida a cada encarnação. Então é importante que a gente tenha conhecimento, né? Acredite, né, como espírita no seu como ponto fundamental, a pluralidade das existências, a possibilidade de podermos, em múltiplas experiências, vivermos tudo. Então fica muito mais fácil também da gente entender o que está esse momento atual. Porque a gente vai pensar assim, puxa vida, se está acontecendo isso comigo e não com outras pessoas, provavelmente outras situações já viveram, outras pessoas já viveram outras situações que eu não estou vivendo, que eu não vou viver nesse momento. Então, a gente percebe que é uma interligação de tudo que a gente está passando hoje com o passado remoto ou o passado mais próximo, que vão dando explicações. Então, tudo isso faz parte da inteligência divina. E a gente vai compreendendo que a vida tem um outro colorido, uma outra abrem outras possibilidades. O que a gente não conseguiu refazer agora, a gente vai fazer em outra vida. E aqueles que estão desencarnando agora e que a gente está achando, puxa, por que foram eles que desencarnaram? A gente vai perceber assim, eles foram e daqui a pouco estão voltando. Então, é um alento para o nosso coração, é um alento para explicar a justiça de Deus, porque a gente vai fazer, poxa, estou passando por isso, mas isso faz parte do processo do meu crescimento. É tudo por honra e glória de Deus. E nós vamos cada vez mais acreditando e vendo que Deus é realmente soberanamente justo e bom, magnífico, estupendo, né? E aí não dá para ser espírita se a gente não acreditar na pluralidade dos mundos, né? Como eu já disse no início, né? Os mundos todos estão passando por experiências que nós estamos vivendo. Uns talvez lá no seu princípio, outros mais adiantados, outros na mesma condição que estamos vivendo, mas todos indistintamente vivenciando experiências novas. E a gente percebe que Deus está criando constantemente. Os próprios cientistas estão dizendo isso. E aí a gente vai entendendo, puxa vida, se Deus está criando o tempo todo, está nascendo novos planetas, novas possibilidades, tudo. E aí, daqui a pouco nós estamos, né, talvez, auxiliando esses, né, quando a gente tiver uma condição espiritual melhor, vamos estar fazendo igual Jesus hoje está fazendo conosco, vamos estar fazendo com outros espíritos em outros planetas, em outras situações. E a gente vai percebendo como Deus é maravilhoso. A vida vai continuando, ela tem uma continuidade. E o último princípio, e não menos importante, é a comunicabilidade, né, dos dois mundos. Ou seja, Deus criou esses dois mundos, mas permitiu que eles pudessem interagir. E hoje a gente, graças a isso, temos a presença massificante, massiva e contundente dos espíritos que compõem a pleiade de almas que auxiliam Jesus no processo de transformação da Terra nesse mundo novo de regeneração em que nós estamos inseridos nele. Hoje eu acordei com um sentimento na minha cabeça que foi assim, como se fosse uma voz. E aí é bacana porque a gente percebe que é uma voz desses companheiros do outro lado da vida, trazendo para nós um incentivo para a gente continuar. E eles diziam assim, todos os dias se renova a oportunidade do vinde a mim. Né? João 10:10, né? Que fala, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus. Que Jesus esteja realmente presente na nossa vida. Que nós possamos ir ao seu encontro, porque o vinde a mim nada mais é do que isso. Ir ao encontro de Jesus. Que todos os dias essa oportunidade que se renova, ela possa ser real nas nossas vidas. Possamos estar cada vez mais próximos do Mestre dizendo, Senhor, estou aqui e o que queres que eu faça? Abrindo para nós a oportunidade de, como Paulo de Tarso, né, nas portas de Damasco, abrir os seus corações e dizer, Mestre, eis-me aqui. Um dia, quem sabe, não muito distante, possamos estar falando isso
né? Ter a coragem de falar isso. Mestre, eis-me aqui, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, companheiros, por a oportunidade de estarmos aqui conversando. E eu queria encerrar fazendo uma prece, elevando nossos pensamentos a Deus e agradecendo ao Senhor. Que as tuas bênçãos possam estar presentes em nossas vidas, trazendo aos nossos corações essas doces vibrações de amor, de afeto uns pelos outros. Todos os dias, Senhor Jesus, Senhor, Pai, todos os dias, Pai, temos a oportunidade de, junto com Jesus e os mensageiros de luz, fazermos orações às 19h30 por aqueles que sofrem, pela nossa casa, pelos nossos companheiros de ideal espírita, pelos nossos governantes, para que o mundo seja de fato um mundo melhor. Mas sempre entendendo que o melhor já está sendo feito, porque quando tu direcionas o olhar para nós, a tua misericórdia é sempre constante. Possamos aproveitar as oportunidades que nos são dadas todos os dias e que possamos renovar com Jesus todos os dias a união contigo na tua seara, Senhor, porque tu és o nosso Pai, o nosso Criador, e nós estamos aqui diante de ti, com Jesus e os bons espíritos, para dizer muito obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus.